a nossa apresentação. Então, a Pamela, ela me trouxe esse convite, né? Tipo assim, amiga, tem um lugarzinho pegando fogo, bora lá visitar essa polêmica? Falei, bora, né? Tô aqui, então vamos. E sintam-se à vontade também para trazer questões, tá? Durante essa apresentação. No meu mestrado, o meu diálogo não foi com a literatura bíblica, meu diálogo foi com a mitologia grega. Estudei ali o transtorno, desculpa, de ansiedade generalizada, visto sob a ótica da tríade Cronos, Héstia e Hermes. E aí eu fiz uma leitura na pós-modernidade, através da presença desses deuses. Começo pelo começo, como dizem. E o começo de todo psicólogo, e o princípio de todo psicólogo precisa ser esse, o Código de Ética Profissional. O Código de Ética de 2005, no artigo 2, ele já diz o seguinte: ao psicólogo é vedado induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Então, perceba, o verbo utilizado aí. Nós trabalhamos com o que em psicologia? Principalmente linguagem, né? Então, acredito que as palavras são essenciais a nível de imagem, a nível de prática, a nível de instrução, de possibilidade de ler o mundo. Induzir. Não está escrito aí que o psicólogo não pode observar, analisar, né, as questões políticas, filosóficas, morais, ideológicas, etc. Tudo que está aí. Porque todos estes fenômenos fazem parte da vida psíquica. E, fazendo parte da vida psíquica, são essenciais para a gente na prática clínica. Isso é uma coisa lógica. E aí, pula para polêmica. Por quê? Que não tem polêmica nenhuma, na minha opinião, nessa resolução número 7 de 2023. Polêmica, para mim, surgiu quando o Senado ele elabora um projeto, né, dizendo da perseguição religiosa que alguns psicólogos estavam vivenciando, psicólogos estes cristãos, né? Dizendo, inclusive, nesse projeto, que a resolução de número 7 de 2023 fere a Constituição do Brasil. E nós vamos perceber aqui que a resolução número 7 de 2023 ela afirma o direito humano da existência e do cuidado ao outro, tá? Em primeiro lugar, começa com: a psicóloga e o psicólogo devem atuar segundo os princípios éticos da profissão, pautando seus serviços no respeito à singularidade e diversidade de pensamentos, crenças e convicções dos indivíduos e de grupos, de forma a considerar o caráter laico do Estado e da ciência psicológica. Laico não quer dizer não toque em certos assuntos. Laico quer dizer respeite e considere a diversidade, a pluralidade da existência humana. Então, quando a gente fala dessa ética e de ser laico na psicologia,
A gente percebe que ao longo da história ocidental, né, principalmente, houve uma separação entre ciência e religião. Ciência não, religião e Estado. E essa separação, ela ao meu ver, ou volto a dizer, né, é a partir da pessoa que apresenta muitas vezes também, e ela é garantidora de direitos, porque ela coloca essa praxe clínica no campo de uma neutralidade científica, que não quer dizer que você, junto ao outro, deixa de ser pessoa, mas que você, enquanto psi, junto ao outro, considera o outro e que está atento ao processo do outro. Você é simplesmente nós somos acompanhantes, né? No processo terapêutico, auxiliamos essa jornada. Então, assegurando a liberdade dessa pessoa, se posicionando em favor e sempre em abertura a essa religiosidade e espiritualidade do outro. E aí entra outro ponto interessantíssimo, que a gente vai dialogar mais à frente. Existe uma diferença entre religiosidade e espiritualidade. Mas como o artigo 2 ele vai repetir alguns desses pontos, a gente volta nisso novamente. Então, a psicóloga e o psicólogo, no exercício profissional, devem utilizar princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional, e considerar a laicidade como pressuposto do Estado democrático de direito, fundado no pluralismo e na garantia dos direitos fundamentais. Os aspectos históricos e culturais das experiências espirituais e religiosas, como eles afetam as pessoas, como eles afetam, inclusive, preconceitos que esse profissional psi traz e que saem em suas perguntas muitas vezes, tá? Em suas pontuações. Esses aspectos culturais e históricos, preconceitos e experiência que não é da pessoa, mas é uma visão de mundo que aquele profissional está trazendo. Eu vou dar só um exemplo disso. Vamos dizer, aqui a gente está falando de psicologia e cristianismo, então vamos puxar para cá, tá? Vamos dizer que é um profissional cristão, que não está sendo ético, tá? E essa pessoa, ela sabe que esse profissional é cristão, porque conhece alguém da família, porque veio por indicação, sei lá o quê, né? Então, essa pessoa chega dizendo assim: eu estou em pecado. Toda a pontuação desse profissional, a partir dessa visão de pecado, está carregada das experiências que ele tem também no cristianismo e como pessoa, né? Por outro lado, existe a outra ponte. Pessoas que vêm, profissionais psis, que já vêm com essa munição em relação ao cristianismo, a bagagem de feridas ou de observar a sombra do cristianismo e pontuar para alguém que está sendo acompanhado a partir dessa sombra. Por exemplo, você casou virgem por causa do sexo? O sexo é pecado porque o sexo é pecado, né? Então,
Perceba, pode existir para os dois lados essas questões, e a gente precisa ter muito cuidado, porque quando a gente está numa prática de clínica, gente, vamos observar o outro, deixe que ele traga. Vamos, em nossas perguntas, possibilitar abertura e não fechamento. Porque quando eu trago o fechamento, eu já estou numa ideia pré-concebida do que está acontecendo ali, né? Então, a dimensão da religiosidade, da espiritualidade, ela precisa ser observado porque atua como elemento formativo mesmo da personalidade das pessoas e do coletivo. E aí a gente tem a dimensão do mito. Na psicologia analítica junguiana, o que a gente compreende como um mito? Mito é aquilo que funda uma consciência individual ou coletiva. Mito não é aquilo que é mentira, como a gente tem no senso comum, né? Mas aquilo que funda aquela consciência. Então, nessa perspectiva, né, alguém cristão, digamos assim, não é alguém que está vinculado a uma igreja necessariamente, mas alguém que vivencia o mito cristão, simbolicamente, né? A gente pode observar isso, mas isso é um assunto para depois. Então, a gente precisa observar esses aspectos históricos e culturais e também entender que, gente, a gente está falando de Brasil aqui, né? Peraí, a mitologia cristã, ela vem de fora para dentro. E a gente sabe que nesse percurso houve dor também. Houve e existem feridas. Então, a gente tem aqui não só a mitologia cristã, a gente tem a mitologia indígena, as mitologias afros, né? Aliás, as mitologias indígenas, as mitologias afro. A gente tem aqui uma colcha de retalhos que compõem a nossa vida. E como humanos, somos compostos de é, diversos temas que podem ser observados universalmente em todas as sociedades, em todos os mitos, em todas as religiões, tá? Então a gente precisa ter respeito. Além disso, nós temos uma população crescente no Brasil e no mundo que são as pessoas que não têm vivências ligadas a uma instituição, vivências religiosas ligadas a uma instituição, né? São pessoas agnósticas, desculpa, pessoas ateias. E esse fenômeno é também observado e cuidado na vida de cada um dentro do setting terapêutico, tá? Então, vamos falar um pouquinho disso aqui. Os aspectos históricos e culturais. Ah, essa frase aqui é importante. A religião que faz parte da psicoterapia é a do paciente. De quem mais seria? Tá? Botei até para rimar aqui para aspectos históricos e culturais. Pensando sobre a religião, podemos fazer leituras a partir da história e da cultura de um determinado local e observar como ou se isso aparece nas experiências daquela pessoa. Por exemplo, eu estou caminhando com uma mulher. Qual o lugar da mulher na perspectiva religiosa em que ela vive, né? Como que a homossexualidade ela é vista, né? Como que essa pessoa homossexual ela se sente ao se considerar uma cristã e não se sentir pertencente ao grupo de cristãos. Esse é um fenômeno. Laís, ficou mudo o seu áudio. Voltou? Voltou. O que vocês ouviram por último?
Separando o Como fenômeno, é, eu acho que foi a palavra que ficou. como é considerado no seu grupo, né, o fenômeno? Ah, tá. Em tudo isso, a gente precisa ter lugar, ocupar um lugar de cuidado e de observação e de respeito para com o outro, para com o sofrimento do outro. As experiências espirituais, como que elas são vistas? Na atualidade, olha só, coloquei uns exemplos aqui do que se considera como práticas que têm a ver com espiritualidade. Exercícios de gratidão, práticas de perdão, atos de bondade e gentileza, buscar uma versão melhor de si mesmo, né? Desenvolvimento, aperfeiçoamento, meditação, práticas contemplativas. E a gente observa a espiritualidade, essa busca por sentido nos eventos que nos ocorrem e na vida, em todas as religiões, né? Então, por exemplo, De novo aconteceu, Laís. Então, por exemplo, daí ficou mudo. Tá mudo ainda. Continua mudo. ué, por que que tá ficando mudo? Eu não tô apertando, gente. Voltou. Se você, como Ia fazer uma profissional, piada muito maldosa agora. Estão perseguindo os psicólogos cristãos, Laís. Não estão deixando quer você me falar. calar? Tô brincando. Ai, que horror. Ai, gente. Então, gente, olha só. Você, como psi, pode observar todos esses fenômenos que têm a ver com a espiritualidade, dialogando com qualquer religião. E pode tecer comentários sobre isso, pode sim, mas com respeito sempre e sem uma afirmação de uma supremacia de um sobre o outro. E aí eu estou falando de redes sociais, tá? Quando eu trago isso, né? Dessa observação. E as experiências religiosas, o que que seriam, né? Aí eu botei três palavrinhas que têm a ver com religião. Religare, que tem a ver com uma religação, com algo de uma integração. E aí, para a gente pensar a realidade psíquica, a personalidade vivendo um processo religioso, nesse sentido, de integração. Ou seja, psicologia e religião trabalham com a integração da personalidade, tá? Religio, consideração e observação cuidadosa. Você, na sua prática clínica, cara, como a gente auxilia a observação cuidadosa, a ampliar os fenômenos, a observar, né, sob diversos pontos de vista, com cuidado, com cautela. E como que essa pessoa, ela, através esse movimento de psicoeducação, aprende também a viver num outro ritmo. Religio tem a ver com essa consideração, com esse estado também de reflexão sobre a vida. E religere, que que eu achei muito interessante, esse processo de revisar e de uma prática ritualística também, que a gente observa, revisitar em todas as religiões. Mas eu descobri uma outra possibilidade, que é de reler. E reler, ou seja, ler novamente, dá para gente o sentido de observar novamente e reconsiderar, ou seja, a possibilidade de mudar a leitura daquele fenômeno. Algo que a gente se depara o tempo todo na prática psi.
Aí que eu botei a definição de espiritualidade, né? Que tudo que está referenciado está com link. Laís, de novo. Pronto. Está referenciado, está com link, e eu posso disponibilizar para vocês esses slides. Então, a espiritualidade, gente, ela não está necessariamente vinculada a uma prática religiosa. E no campo da psicologia, ela é tratada como um aspecto interno da vivência, que pode influenciar a forma como a pessoa compreende a sua existência. Ela tem a ver com essa busca por sentido, com a ideia de propósito, que pode ou não ter a ver, gente, com uma religião. Existem pessoas tão sensíveis a uma leitura da sua própria vida que elas conseguem perceber o tema mais significativo ou os temas mais significativos e, a partir dali, compreender, caramba, parece que esse tema ele costura a minha vida e me faz perceber quem eu sou de uma forma mais integral. Isso também é espiritualidade. E religiosidade tem a ver com essa dimensão das práticas e das crenças, que pode ter relação, se a gente estiver falando de uma religião, né, específica, ou, enfim, qualquer uma, fazer uma leitura a partir da psicologia da religião, essas crenças e comportamentos organizados podem ser entendidos como dogmas, doutrinas, instruções de uma determinada religião que possibilitam para aquele sujeito não só como ele deve se portar, né, como um comportamento de uma determinada religião, por exemplo, né? No campo do cristianismo, não dá para falar de cristianismo, tem que falar de cristianismos também. Existem diversos tipos de cristianismo. E, e em alguns a gente observa, assim, umas diferenças, né? Existem igrejas que as roupas são totalmente diferentes, não? São roupas que, de repente, o corpo é todo tapado, existe uma compreensão do corpo que é, que o lugar que ocupa, né? O corpo tem o lugar do sensual, tem o lugar do eu preciso. Eu já ouvi muitas leituras desse tipo, que o cristianismo fala que no corpo está o pecado, que o corpo caiu, né? E que por isso a carne, né? A carne é fraca, vamos tá. Mas uma leitura que acaba reduzindo de alguma forma, mas no entanto quando a gente observa que o corpo ele pode ser compreendido também na mesma mitologia como a sede do espírito, o templo do espírito, e aí essa mesma justificativa é utilizada para usar as roupas, né, até aqui, e é a vivência daquela pessoa. A minha questão não é se ela veste a roupa até aqui. A minha questão é o sofrimento psíquico dela. Esse sofrimento está relacionado com as crenças dela, a gente tem uma questão para ela. Para outra pessoa pode ser que a gente não tenha. Tá tudo bem, né? Vamos seguir aqui. O artigo 3 diz o seguinte, que ao psicólogo e à psicóloga é vedado praticar ou ser conveniente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, violência, exploração, crueldade, opressão, a crença religiosa. E a gente observa, infelizmente, né, nas redes principalmente, pessoas dizendo, se apresentando como psicólogos cristãos e trazendo críticas às outras religiões. E aí a gente tem
a infração, né? E aí a gente tem também a psicologia sendo usada como palco para afirmar que uma determinada religião, nesse caso o cristianismo, ela é a verdade e o caminho da salvação. A psicologia, ela não deve ser palco para nenhuma religião, nesse sentido, mas para o processo de cada um, para a religião interna, para aquilo que integra a personalidade do sujeito. Olha só. Aí eu falei, né, sobre a utilização dos rótulos ligados a vertentes religiosas. Também vejo outros tipos de posts bem. Alguns são legais, alguns são bem legais, fazem, não promovem a infração, né? Mas conseguem fazer leituras, observar fenômenos psicológicos e trazer um diálogo com a literatura bíblica. Isso é maneiro. Acompanho também pessoas de outras religiões que trazem leituras daquela religião específica e fazer uma leitura, fazendo um diálogo com uma determinada entidade que se apresenta daquela forma. Isso é uma leitura de mitologia. Isso também é pertinente. Também pode aparecer. Mas não dá para você se definir psicólogo cristão, lá na sua bio, lá nos seus posts, né? Psicólogo umbandista, psicólogo e tarólogo, né? Não dá para fazer isso, porque fazendo isso, você está fazendo da sua religião ou da sua prática, que é algo de valor para você, um nicho. E qual o problema de ser nicho? O problema é que a gente trabalha com a ideia dessa pessoa chegar até você não com preconcepções exatamente, sabe? Do tipo usar a religião para reafirmar certos comportamentos. Ou para legitimar lugares de sofrimento, ou para continuar em um movimento de vou me guiar pelos oráculos externos, né? Sejam elas profecias, sejam elas pregações, sejam elas leituras de tarô, leituras de búzios, vou me guiar pelos processos externos e não vou olhar para cá. E a gente tem um problema. Tem uma frase do Jung, todo mundo fala, mas é interessante repetir aqui dentro dessa discussão também. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Tá? Nosso objetivo é promover um religare interno, é auxiliar a integração dessa personalidade. Então, essa religião, como forma de publicidade e propaganda, é uma infração do código e dessa resolução, tá? E por que que a resolução ela não fere os direitos humanos, nem tampouco a Constituição brasileira? Porque ela dá espaço para todo tipo de gente, tá? E aí falei para Pamela, né? Falar um pouco sobre isso aqui. Gente, existem sofrimentos gerados em nome de Jesus. E isso não é de agora, né? Não é de agora. Quando o cristianismo começou, inclusive a própria Von Franz, a autora, dentro da psicologia analítica junguiana, ela fala do cristianismo surgindo e lá a interpretação dos contos de fada. Ela conta assim, e o cristianismo ele se propagou muito rápido entre o povo que se sentia oprimido por trazer uma esperança. No entanto, quando a gente olha para um cristianismo que vem de cima, imposto, quando o império pega o cristianismo e faz dele ferramenta
para a colonização, e isso se repete desde lá de trás, de Roma, a gente tem sofrimentos gerados pelo nome de Jesus, né? E alguns desses sofrimentos que perduram até a atualidade é a questão da misoginia, né? Ou seja, olhar a mulher como inferior e, e muitas vezes justificando isso no contexto do cristianismo pela ideia de submissão feminina, que é uma grande discussão também. A violência à mulher, inclusive recentemente, uma pastora viralizou porque ela fez, né, uma pregação denunciando a violência à mulher no contexto dos lares cristãos, evangélicos especificamente. Se vocês forem lá no site do Senado, observar os dados, vão perceber que as mulheres que mais sofrem violência são mulheres que se consideram, né, mulheres cristãs. Então, a gente tem leituras da Bíblia sendo utilizadas para justificar leituras de recortes, né? Leituras superficiais, recortes para tratar a mulher como inferior ou objeto, ou para justificar a própria violência. A gente tem a questão da homofobia e da transfobia, também muito presente. É algo que aparece bastante na clínica, tá? Um sofrimento intenso, porque essa pessoa, além de se sentir não pertencente do grupo, ela se sente não pertencente, não acolhida pela própria família, muitas vezes também. Então, a gente tem a fragmentação de vidas sendo legitimadas em nome de Jesus. A crise ecológica, se você for pensar, o que tem a ver isso com clínica? Gente, existe um historiador cristão chamado Justo Gonzalez. Ele é historiador e é teólogo. Ele diz o seguinte, que se o cristianismo ele tem parte da glória do desenvolvimento da civilização ocidental, ele também precisa assumir boa parte dos fracassos e das dores que causou através desse processo. E aí ele fala disso relacionado à crise ecológica, tá? Porque a patriarcalização do mito cristão, ou seja, a observação de Deus apenas como homem, né? Trouxe diversas crises e uma delas é justamente um desprendimento em relação ao elemento que a gente fala, o elemento terra, ao elemento sensual, ao elemento ambiental, né? É como se não o próximo mundo, o céu é que tem valor, né? Aqui não, sendo que a literatura bíblica ela é extremamente atrelada à terra e começa em Gênesis com a criação de um jardim, um santuário para a habitação de Deus e termina em Apocalipse com a morada de Deus sendo estabelecida justamente na terra. Fala, Pan. Ai, eu não tô dando conta. Tocou, você tocou no ponto, né? Assim, o que me pega muito, né, Laís, com relação a quererem associar o título de cristão junto com o título de psicólogo, tem muita relação com esse ponto que você trouxe nesse slide, né, que você abre nesse slide, porque eu fico imaginando, assim, né, quando você tem tanta necessidade de afirmar a sua religião a ponto de colocá-la junto com a sua profissão, me dá a impressão que então você não vai ser capaz de ver a sombra da sua própria religião.
Não sei se faz sentido colocando assim, que é exatamente isso que você está fazendo aqui. Você está falando da sombra dessa religião, né? Mas parece que uma coisa não vai conversar com a outra, porque está querendo elevar essa religião junto com a profissão. Então é uma imagem muito sagrada, sabe? Uma imagem muito poderosa. A pessoa não vai conseguir descolar dela para ver o problema que isso causa também, né? Eu fico imaginando esses casos que você está colocando aqui, chegando para uma pessoa que quer fazer isso, né? Que quer alçar no mesmo patamar essas duas coisas, né? Como que o ponto cego é gigantesco. Pois é, pois é. O ponto cego, né? E é justamente na sombra que está o material para o cultivo da personalidade, né? Inclusive, Pan, quando o jardim ele é criado, ele, o ser humano é colocado nele para cultivar a terra, né? E assim que eles são, então, expulsos desse jardim, que é o jardim das delícias, o Éden, a repetição do mandado continua. Vocês vão cultivar. Só que agora a terra vai produzir espinhos e cardos e vocês vão precisar lidar com isso, os espinhos e cardos, né? É preciso lidar com os espinhos e com os cardos. E essa relação com a terra, e por que que tem a ver também, só retomando e vou voltar para o que você disse, tá? Hoje a gente tem um sofrimento psíquico causado pelo momento de ebulição que a gente se encontra, a temperatura do planeta, né? A devastação, ou seja, uma ferida nesse mandado. Se a gente fosse observar dentro de um viés mitológico, né? Tem uma colega nossa no doutorado estudando o quanto que as alterações climáticas influenciam na vivência de meninas, né? A vivência psicológica, no sofrimento psíquico de meninas de comunidade. A comunidade, muitas vezes, quase nem tem árvores, né? Então, existe uma crise ecológica também. E aí, esse tema Evangelho de Fariseus, para falar sobre a questão da sombra. Evangelho de Fariseus é o nome de uma música que também viralizou, da Aimee, e ela canta: Ah, um evangelho de fariseus, cada um, tipo, olha para o seu, né? E eu me lembro de observar comentários nas redes sobre essa música. E muitos deles eram assim: que absurdo, a igreja é santa! A igreja do Senhor, ela. E aí olhava esse comentário e pensava, ué, pera lá. É platônico isso aqui, né? Porque, inclusive, a filosofia de Platão, ela aparece bastante influenciando leituras teológicas, né? Ou seja, está no mundo das ideias, a Igreja Santa está no mundo das ideias, não desceu para a Terra, né? Não viveu essa noiva terrestre, a guardiã, a cuidadora, a que cultiva, a que lida com a sombra, né? Então, nesse sentido, é preciso ser também um observador. Aliás, isso é essencial, né? Não tem como a gente ser psicólogo clínico, psicólogas, se a gente não cuida da nossa vivência psicológica, se a gente não entende a nossa história, se a gente nunca fez terapia, se a gente se acha salvador, não é? Então, tudo isso aparece. Inclusive, o Jung critica bastante isso. Tem um e-book e um livro agora, chama Espiritualidade, em Carl Gustav Jung, muito interessante para a gente olhar para isso, né? E muitas vezes essa capa de Salvador é vestida. E junto com essa capa vem uma idealização da sua religião, né? Continuar aqui. Esse livro aqui é um livro que foi bastante vendido, O Grito de Eva, sobre a violência doméstica em lares cristãos. É um livro baseado em pesquisas na tese da doutora Valéria Cristina,
de 2016, que mostra como que a teologia da submissão feminina corrobora para casos de violência doméstica. Tem essa tese, e tem a tese também da doutora Karen Colares, onde ela vai rever o Código Doméstico de Efésios 5, 21 a 33, texto que fala sobre a questão da submissão da mulher. Interessantíssimo para quem quer se debruçar no tema da psicologia da religião, tá? E como é que pode, então? Como é que pode? Pode por esses caminhos aí. Psicologia da religião e mitologia. Vamos entender um cadinho como é que é isso aqui. Olha só, gente. Para que psicologia cristã se o cristianismo é um belo sistema de psicoterapia? Se ele cura o sofrimento da alma. É uma frase do Jung que não se restringe somente ao cristianismo, tá? Depois ele volta nessa ideia e vai falar das religiões também como sistema de psicoterapia. O Lionel Colbert vai trazer isso. Eu vou só dar um jump aqui, depois vou voltar. Olha o que o Lionel Colbert ele fala, né? Grande estudioso também dentro da psicologia analítica desse tema. A religião institucional é uma bênção mista, ou seja, tem luz e tem sombra. Todas as tradições religiosas oferecem alguma resposta ao problema do sofrimento. Todas. Porque o sofrimento é um tema arquetípico. Né? E tentam um modo de ajudar as pessoas a encontrarem significado diante de situações difíceis. Deixa eu botar aqui. Então, tá. O que que faz as pessoas se identificarem como psis cristãos? Os motivos podem ser variados, né? A Pamela já falou alguns aqui, essa questão de não observar a sombra do cristianismo. A gente falou dessa questão da salvação, de vestir a capa do Salvador. Também tem a questão do nicho, né? O Instagram veio aí trazendo essa ideia de nicho. E também tem a questão dessas pessoas colocarem a religião acima do lugar de psi. Gente, nós somos pessoas, né? E a gente precisa estar atento ao valor que a gente dá a tudo, né? Eu não estou dizendo que a religião não é importante ou que a psicologia é mais importante que a sua religião, independente de qual ela seja. O que eu estou falando é que cada coisa tem o seu lugar, sabe? E que justamente na própria literatura bíblica, Jesus vai falar: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ethos, da onde vem a palavra ética, significa morada do ser. O respeito à alteridade, à diferença do outro, é um princípio que existe em todas as religiões, tá? Então, a morada do ser é a morada da multiplicidade, do respeito à diversidade, compreendendo que eu posso ter, sim, minha perspectiva, mas o foco ali na clínica é aquela pessoa. E o que que faz? Opa! O que que faz pessoas buscarem psis cristãos? Gente, muita coisa, né? Muita coisa. Algumas coisas que a gente pode... Oração, cantar a ponto, rezar, são ferramentas de autorregulação emocional. Sim, você se sente melhor, com bem-estar, depois de orar, de rezar, de cantar ponto, depois da prática religiosa. No entanto, dentro do processo da prática clínica, a oração, ela
e qualquer outro instrumento religioso para autorregulação não tem lugar. Não é alguma prática que o profissional vai fazer junto a. Mas se essa pessoa quiser orar sobre esse assunto, ela deve orar. E até se ela quiser cantar um ponto ali no setting, ela orar, ela cantar, ela rezar, você como profissional psi fica como profissional psi observando e pode pontuar questões que ela traz naquele momento e trabalhar junto a ela. Agora, você vai junto dela? Não, tá? Não. No entanto, eu trabalho com aconselhamento bíblico. Eu estou no meu gabinete pastoral. Eu trabalho com esse aconselhamento bíblico dentro da minha igreja. Aí, gente, já é diferente. Ali deve ser feito. E é interessante a gente observar, né, todos esses motivos que vocês colocaram de busca por um profissional de uma determinada religião, realmente são todos motivos existentes, né? Essa pergunta, inclusive, seria uma boa pergunta para uma pesquisa, um mestrado, né? Muito interessante. Quem tiver interesse aí de se tornar aí um pesquisador, olha um tema legal aí, psicologia da religião, tá? Para observar o fenômeno do ponto de vista histórico, cultural. No entanto, olha só, também existe uma questão aí dessa busca por um profissional de determinada religião, por entender simplesmente que aquela pessoa ela tem um conhecimento adquirido e experiencial sobre aquilo que, ah, sobre o seu ponto de vista, né? Ela tem, vamos botar, a mesma cosmovisão que você tem. Isso também é um ponto interessante para observar. Então, é como se eu buscasse alguém que pudesse me compreender a partir dessa cosmovisão que eu habito. E isso mostra para gente, profissional psi, sabe o quê? Que eu e todos vocês aqui, a gente precisa estudar as religiões e as mitologias. Porque se eu estudo religião e eu estudo mitologia, quando uma pessoa chega para mim, eu consigo identificar essa cosmovisão. Eu consigo entender os mitos que compõem aquela vivência. Eu consigo falar na linguagem dela. E se eu falo na língua dela, eu tenho um processo terapêutico garantido. Se eu não sei falar, meu amor, beijo, passo o caso. É melhor. É melhor. Ah, Gente, a Pamela sabe disso. Eu perdi meu pai. Meu pai. Perdi a maneira que a gente fala aqui, né? Mas meu pai atravessou a porta, tá do outro lado me esperando. E, gente, eu recebi tanta mensagem bonita. Do tipo, Laís, levei seu nome para o meu centro. Laís, coloquei seu nome na oração. Laís, acendi uma vela para o seu pai. Laís, sabe? E todas aquelas mensagens na linguagem daquelas pessoas me dizendo o quê? Cara, isso é importante para mim. E eu aqui da minha linguagem valorizo e estou caminhando contigo no seu sofrimento também. Sabe? E isso é ser humano, cara. É o que a Pamela está trazendo. Um exemplo lindo de caso, né? E como acontecem essas transferências? Como acontece? E como a gente precisa saber lidar com elas também, né? Mas, continuando aqui, gente, eu já nem consigo. Saiu a configuração bonitinha que me permitia ver vocês do meu ladinho, e eu não sei botar de novo. Psicologia da religião. Ela pode ser entendida como um campo da psicologia que investiga de forma científica como a religião e a religiosidade se manifestam na vida psíquica, no comportamento, e na experiência humana. Então, eu falei, né? A gente pode observar as doutrinas que compõem a identidade dessa comunidade de fé, a gente pode observar o pertencimento dessa pessoa,
Observar os ritos que compõem essa religião. Rito é aquilo que atualiza o mito. Então, se a gente for dar um exemplo dentro do cristianismo, a ceia é um grande rito, né? Através da ceia, através da Eucaristia, né? Através da Santa Comunhão, olha, vários nomes para o mesmo fenômeno. Isso quer dizer que em diferentes comunidades de fé, a gente tem aquele fenômeno representado por um nome específico, e isso também tem significado, né? Então, esses ritos atualizam o mito. O que quer dizer atualizar o mito? Quer dizer que ao participar de um rito, como, por exemplo, a Santa Ceia, eu revivencio aquela situação psicologicamente, eu me volto à minha memória para aquele momento, entendo como esse momento se articula com a minha vida, né? E a partir dali atualizo o mito em mim, atualizo essa Cristo em mim, né? E como é Cristo em cada pessoa? Também é uma questão interessante a se observar do ponto de vista psicológico. Alguém falou alguma coisa? O Pedro está falando que essa discussão lembra ele o livro Aion, do Jung, e também trouxe para a gente o seguinte: Fala aí, deixa eu ver. todo ser humano tem necessidades e tendências universais. Dar e receber carinho, proteção, se sentir pertencente a um grupo, algo maior e de se desafiar, etc. Mas cada cultura explora essas necessidades a partir da própria ótica. Logo, não estudar os diferentes mitos é não estudar a pulsão de vida humana. Legal, hein? Show de bola, Pedro. Bom te ter aqui, viu, meu amigo? Que bom. Então, observa, isso que o Pedro trouxe tem total correlação com aquilo que a gente falou, a gente citou sobre o Lionel Colbert, né? Sobre as tradições religiosas oferecerem um problema, uma resposta ao problema do sofrimento, né? Aqui eu coloquei assim uns posts que eu vi que podem denunciar o problema que é essa bênção mista, né, da religião institucional. 5 sinais de que seu paciente está usando a Bíblia para fugir da terapia. Isso existe. Esse post foi feito por uma pessoa que não se identifica como psicóloga no perfil, mas fala desses temas e tem um outro perfil, que é um perfil profissional. Aqui a gente encontra também pessoas falando, isso aqui achei. Sou psicóloga há anos, essa aqui já se identifica. Sou cristã há uma vida inteira. O Conselho Federal de Psicologia quer me obrigar a escolher entre os dois. A Resolução 7/2023 proíbe o título psicólogo cristão, proíbe oração como recurso terapêutico, proíbe associar fé e prática profissional. O lugar dessas coisas, como a gente observou aqui, é o aconselhamento bíblico. O gabinete pastoral, né? É o direcionamento de um líder e não no consultório. E aí a gente precisa pensar, em termos de profissionais psis que somos, se essa pessoa está posicionada na vocação dela. Será que ela realmente deveria ser psicóloga, então? Será que ela não deveria ser uma pastora? Né? Ou será que ela não pode ser os dois e respeitar o espaço de cada um também? Tá? Porque a não vivência da nossa vocação, gente, também provoca sofrimento psíquico. E quando a gente tem uma mulher afirmando essas coisas, não estou dizendo que é o caso dela, tá? Inclusive, nem conheço, né? Botei lá psicologia cristã no Instagram, apareceram vários posts, esse eu escolhi. Mas quando a gente tem uma mulher falando isso, a gente está vendo alguém identificado com um lugar de cultivo de vida interior, que é o lugar do psicólogo, da psicóloga, que é o lugar do terapeuta, do psicanalista,
do pastor, da pastora, do pai de santo, da mãe de santo, do padre, né, do discipulador, é o lugar. No entanto, uma mulher falando sobre isso mostra pra gente o quê? Cara, eu quero ocupar esse lugar. E qual o problema de você ocupar esse lugar? Fazendo essas coisas. A gente tem uma grande questão no dentro do cristianismo sobre a legitimidade, ainda temos essa questão, de mulheres como pastoras. Existem determinadas igrejas que não aceitam. E aí? Como é para essa pessoa não poder estar no lugar de pastora? Isso também gera sofrimento psíquico. Mas ela pode ser pastora sendo psicóloga, querer estar, atuar como pastora dentro do setting terapêutico? Não dá. Não dá e não tem nenhuma relação com ferir ou com o conselho proibir ou querer que ela escolha entre os dois. Porque, como falamos, quem deve estar no centro é a pessoa que você está acompanhando, a perspectiva de vida que ela tem. Olha o Carlos Byington, analista e médico junguiano, autor, criador da psicologia simbólica junguiana. Ele diz o seguinte: minha concepção é que a ciência foi a maior de todas as heresias e a mais profunda expressão do arquétipo da alteridade. A ciência separou-se da igreja porque continuou a expressar a essência do mito. Para o Carlos Byington, o cristianismo não é um mito patriarcal, é um mito de autoridade, uma mitologia de autoridade. Ai, meu Deus do céu, tá falando tanto de autoridade, de supremacia. É uma mitologia de alteridade. Então, o cristianismo, para o Carlos Byington, é uma mitologia de alteridade, o que significa que ela tem conjugado o patriarcal e o matriarcal, né? Inclusive, um dos caminhos da minha pesquisa é trazer como que essa força do matriarcal aparece na Bíblia hebraica e em Jesus também, né? Enfim. E que a criança a criança. A igreja se tornou uma criança, né? Nesse viés de unilateralidade, nessa perspectiva bipolar que alterna, né? Quando pequena, no desenvolvimento da consciência, né? Mas como que a igreja, ela se tornou neurótica, ela patriarcalizou e deformou o mito. Essa é um dos comentários dele, tá? Ele não fica apenas nisso. Ele, inclusive, faz uma introdução no livro Malheus, que é o livro que expõe como, na época da Inquisição, as mulheres de outras religiões, né, elas eram tratadas e como que elas deveriam sofrer até a morte. E o Byington faz uma crítica ali bem extensa em relação a como o cristianismo institucional tem dificuldade de integrar a força da mulher, a força do matriarcal. Essa é uma grande questão. O James Hillman, ele diz assim, olha só, aí a gente está aqui ainda no caminho da psicologia da religião, tá? Inclusive, estou olhando bastante o relógio aqui. Nascidos no século XIX, Freud e Jung foram provavelmente os últimos psicólogos que puderam desenvolver seus insights a partir da Bíblia, que não é uma mitologia, mas um livro sagrado, portanto, prestando-se, saiu errado aí a digitação, melhor ao literalismo do que à psicologização. Essa é a opinião do James Hillman. Embora suas figuras e contos sejam muitos, seu ponto de vista e seu Deus são um. E aí a gente tem, cara, aqui, só nessa frase dele, pano para a manga, tá? Primeiro ponto que eu quero destacar, o Hillman, ele faz isso, essa colocação dele está muito mais voltada para uma concepção de cristianismo institucional do que para uma leitura da Bíblia como mitologia, porque, de acordo com ele,
não pode ser considerado uma mitologia. No entanto, essa é uma leitura, na minha opinião e na opinião de vários outros teóricos aí, Edward Edinger, John Sanford, o próprio Jung observa os mitos bíblicos e propõe diálogos. É uma concepção superficial. Tá? A Bíblia ela pode ser compreendida assim como mitologia, uma vez que ela funda a consciência de um povo, uma vez que, ainda que suas narrativas estejam ali revelando processos históricos, que é o que se crê dentro do cristianismo, existe parêntese que explica isso aqui. Existe um historiador chamado Michel de Certeau. Michel de Certeau diz o seguinte: enquanto historiador, ele registra a história, ele narra o fato. Nessa narrativa, ele mescla história e imaginação. Robert Alter, crítico literário que lida com a Bíblia a partir dessa perspectiva de uma prosa de ficção historicizada, ou seja, a imaginação faz parte, né? Ele diz que a Bíblia ela foi escrita, redigida, mesclando-se história e imaginação. Mas dentro da perspectiva do cristianismo, a Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus, né? Essa inspiração, para nós aqui, profissionais psi, ela é observada pelo instinto de criatividade, né? E esse instinto de criatividade também observa na vida uma mescla entre história e imaginação, onde eu posso narrar minha história para você no consultório buscando significado. E para que existe esse documento chamado Bíblia? Eu estou com uma aqui do meu lado. Existe, de acordo com os historiadores, teólogos, críticos literários, antropólogos, existe para registro da mão de Deus na história da humanidade. Ou seja, para a gente, é um compêndio, um livro que registra a busca por significado naquilo que acontece no dia a dia. E esse significado está entrelaçado à presença, às manifestações desse Deus que o Hillman coloca aqui como um Deus, né? E esse um Deus tem um nome, Yahvé. Eu treinei em hebraico falar aqui para vocês. Chegou aqui agora. Me esqueci. Vou dizer só Yahvé mesmo no português, né? Mas o que significa essa expressão Yahvé? Não só eu sou aquilo que sou, mas serei aquilo que serei, sou aquilo que fui aquilo que serei. É um movimento cíclico em torno do verbo, que é o verbo ser. Quem estuda um cadinho de Bíblia ou tem alguma experiência dentro do contexto cristão, sabe que a narrativa bíblica também, ela apresenta Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom, ou seja, Jeová, Yahvé, ocupa esse lugar de, através de uma multiplicidade, expressar realmente um Deus, que se aparece, que se mostra de forma múltipla. E aí eu coloquei uma observação que para mim tem total relação do porquê que estão trazendo a formulação de uma chamada psicologia cristã. Cultivar a Imago Dei é diferente de uma pedagogia ou psicoeducação sobre Deus. Muitas vezes o cristianismo, essa é uma crítica do Soren Kierkegaard, cristão, do Carl Gustav Jung, também se identifica como cristão. Muitas vezes o cristianismo ocupa um lugar de verniz.
ocupa um lugar de superficialidade. Então, eu tenho necessidade de falar, de me apresentar, de botar uma máscara de cristão e de ensinar o outro uma pedagogia cristã e não viver uma mitologia cristã e não ser habitada por esse Deus que se manifesta de múltiplas formas e que é um, ou seja, existe uma integração nessa, nessas múltiplas faces também, né? E, Tem alguém que levantou a mão, não sei se você viu, Laís, a Daniela. tá, Dani. Deixa eu só acabar o raciocínio. Então, olha só, a psicologia cristã é uma leitura que eu estou fazendo aqui, tá, gente? É, podem ter outras perspectivas, é claro, tá? Inclusive, pode ter até algum artigo que já esteja observando esse fenômeno, que eu ainda não sei. Mas a psicologia cristã parece surgir no lugar de dar conta de uma ferida do cristianismo institucional. Que ferida é essa, na minha opinião? A falta de cultivo de uma vida interior. O Jung falou o seguinte lá, ó, décadas atrás. Falou que a gente precisa parar de imitar o Oriente, né? E de macaquear Jesus. E que a gente precisa descobrir dentro dessa mitologia um representante ou alguns dessa vivência interior, desse cultivo interior. E ele já coloca ali, dá de bandeja, que essa figura que cultiva a vida interior é o Espírito Santo. E essa vivência precisa ser cuidada. É diferente viver, cultivar Imago Dei do que viver uma pedagogia cristã. Fala, Dani, me desculpe aí por me Deixa eu alongar. só Obrigada. fazer um apontamento que você disse isso. Licença, Dani. É porque ficou muito forte para mim isso que você disse agora, que é o seguinte, né, Laís? Até para entender o que é Imago Dei, até para entender o que é uma análise mitológica e toda a proposta que a própria psicologia da religião já faz, que é totalmente diferente dessa ação pedagógica, né, de você formatar o outro no modelo que a religião está colocando. Acho que precisa entender o lugar da psicologia como uma ciência, né? Que já se desvinculou da religião há algum tempo, e por isso ela consegue dar esse passo para trás ou para frente, não sei, mas daí ela olha de outro jeito para o fenômeno, né? A religião em si, enquanto instituição, enquanto dogma, tem seu jeito de olhar para o fenômeno, e que bom, mas a psicologia já historicamente se constrói e aprende a olhar de outro jeito os fenômenos sobre o humano. E é esse lugar que hoje nós ocupamos. Mas parece que existe um movimento que quer fazer com que as duas coisas estejam novamente juntas. Então parece que não entende nenhuma coisa e nem outra, né? Então, né? Eu Sim. não estou vendo mais vocês, que eu agora perdi meu negócio. Então, a gente falou sobre psicologia da religião e vamos falar só um cadinho de mitologia agora, tá? Olha o que o Jung diz sobre mitologia. Tornou-se-me absolutamente claro. Isso é uma carta dele para o Freud no dia 25 de dezembro, pleno Natal, tá, amigos? Ele diz o seguinte: tornou-se-me absolutamente claro que não desvendaremos os segredos finais da neurose e da psicose sem a mitologia e a história da civilização, pois a embriologia vai de par com a anatomia comparada, e sem dúvida, a primeira não passa de uma confração da natureza que permanece incompreendida no âmago. A gente entende dentro da psicologia analítica que os mitos, as narrativas, essas tradições orais que foram transmitidas, e a Bíblia aí entra no lugar de uma tradição oral que foi redigida e agora passa para a escrita, né? Eles são as primeiras formas das pessoas se organizarem em relação aos temas de suas vidas. Isso também é mitologia.
Isso também é mito. Tanto é que a narrativa de Jonas fala de um determinado fenômeno, por exemplo, a integração da misericórdia, da face misericordiosa de Deus, e a narrativa de Pedro, né, traz uma outra face, já traz um cara também que, apesar de uma necessidade também de uma certa autorregulação em alguns momentos, né? Mas traz uma raiva voltada para fora, né? Em relação à justiça sendo promovida através de atos, de práticas com suas próprias mãos, digamos assim, né? Então, os mitos são formas de a gente se organizar, formas históricas da gente se organizar em relação a temas da vida. E existem diferentes mitos, como a gente já conversou, e diferentes, fruto de diferentes culturas. Um dos livros que é referência no estudo da Bíblia enquanto mitologia é A Bíblia e a Psique, do Edward Edinger. E ele diz assim: o Antigo Testamento atesta um constante diálogo entre Deus e o ser humano, como está expresso na história sagrada de Israel. E ele fala dessa relação entre Deus e um determinado protagonista que ele está estudando lá. Ele fala sobre diversas narrativas bíblicas e ele observa como que essa consciência do protagonista se relaciona com a manifestação de Deus e como isso impacta a relação dele com o todo, com as pessoas, com a natureza, né? Com a criação. Então, ele diz desse lugar especial do Antigo Testamento em relação a essa manifestação da Bíblia enquanto um documento histórico nesse sentido, né? Para a gente, enquanto psicólogo, de dialogar, de mostrar o diálogo entre a consciência e o transcendente e a transformação da personalidade através dessa relação. E aí eu coloquei aqui a imagem de Jesus Cristo atual, né, de acordo com pesquisas arqueológicas, eu peguei da BBC, e essa imagem de Cristo que aparece no Novo Testamento, dentro da mitologia cristã, ela é rica. Ela é rica no sentido de, muitas vezes, ela até repete temas diversas vezes, temas que aparecem na mitologia hebraica, lá na Bíblia hebraica, né? Como o próprio tema do nascimento da criança divina, que aparece, nascimento da criança que tem um lugar especial, um propósito, né, naquele tempo. E o nascimento de Cristo repete fatos que acontecem com a história do nascimento de Moisés. O Edinger comenta o seguinte: a imagem de Cristo e a rica teia de símbolos que se formou em torno dele tem muitos paralelos com o processo de individuação, diferente do Jung, que vai observar o Cristo como uma imagem do próprio self. O Edinger vai ousar observar Cristo como um paradigma da consciência, do ego que está em relação com o self e, através disso, tem sua vida regida e transformada, cultivada por essa relação. Ele estuda, inclusive, as próprias bem-aventuranças. Outro livro do Edinger muito bom é Ego e Arquétipo, onde ele vai falar sobre Jesus como paradigma do ego, da individuação. Jung diz assim: devemos entender a imitação de Cristo no sentido de copiar sua vida, e se me for permitido usar a expressão de macaquear suas peculiaridades? Ou devemos entendê-la no sentido mais profundo de viver nossa própria vida de forma tão verdadeira quanto ele viveu a sua e em sua originalidade individual? Não é fácil viver uma vida que tenha por modelo a de Cristo, mas é incomparavelmente mais difícil viver a própria vida tão verdadeiramente quanto Cristo viveu a sua. Ou seja, ele está falando para olhar para dentro e cultivar essa imagem, esse mito fundante que guia a sua existência e traz significado. Outra citação do Jung, muito boa, é:
A cultura cristã mostrou-se assustadoramente vazia, nada mais do que um verniz externo, porquanto o homem interior permaneceu intocado, alheio à transformação. Sua alma não corresponde às crenças exteriores. O Cristo em sua alma não acompanhou o desenvolvimento exterior. Sim, exteriormente está tudo aí, na imagem, na palavra, na igreja e na Bíblia, mas o mesmo não se dá dentro. E ele continua em outro mais adiante, né? Como seria se o Cristo com o qual falamos desse uma resposta imediata através das palavras de um coração humano pecador? Ou seja, o Jung está falando de um diálogo interno, né? De uma relação em que é possível manter esse diálogo e um dos métodos do Jung para o diálogo com as imagens que compõem a nossa vida psíquica, aliás, o método, né, é a imaginação ativa que a Pamela aí ministra nas aulas, a compreensão dela de forma maravilhosa, acredito nisso, porque a minha amiga é fantástica no ensino da psicologia analítica, né? Então, Jung, ele fala, gente, da gente observar essa imitação de Cristo como um caminho de desenvolvimento da vida interior. Os cristãos foram chamados cristãos por alguém de fora, por Antioquia. Os cristãos, você sabe disso, através da arqueologia e através da antropologia, eles se chamavam entre eles na igreja primitiva de seguidores do caminho. Havia um compromisso com o cultivo da vida interior e com o cuidado uns dos outros. Então, o cristianismo institucionalizado deve ser observado na clínica psi como um fenômeno que corresponde à psicologia da religião. E os mitos cristãos são observados na forma como a pessoa ela experiencia a vida. Coloquei aqui para vocês algumas pessoas que fazem de modo brilhante o diálogo entre psicologia e cristianismo de forma ética. Uma dessas pessoas, Santo Agostinho, na época não existia a palavra psicologia, mas já existia psique. E Santo Agostinho também se coloca nesse lugar de cultivo da vida interior, deixa aí uma das suas obras que mais expõe isso, são as Confissões de Santo Agostinho, onde ele se debruça sobre sua própria vida, né, sobre um processo de religião, de releitura, de integração, né, com o seu próprio mito que se revelou o mito cristão. Ele sofreu também por levar essa palavra em si mesmo, né? E é isso, eu agradeço. Para mim foi essencial estar aqui com vocês hoje, trocar com vocês. É sempre bom ouvir outras perspectivas e eu entender que, caramba, isso aqui também reverbera no coração de muita gente. Que bom. Então eu agradeço. Não deu tempo de falar tudo o que eu gostaria, porque eu já falei, esse aqui é um tema que tem muitas camadas. Mas eu estou à disposição e agradeço à instituição e à minha amiga Pamela, doutoranda e professora, que eu muito admiro.